O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Nós estamos estudando com o pastor Afonso Chaves aspectos doutrinários no livro de Gênesis. Com vocês, pastor Afonso Chaves. Estamos dando continuidade ao nosso estudo no livro de Gênesis e assim estaremos continuando também nos demais livros do Pentateuco, observando progressivamente dentro desses livros os aspectos que podemos tomar para nós de ordem doutrinária. Temos chegado até o capítulo 32 no nosso estudo, capítulo 32, 33, que fala do encontro de Jacó com seu irmão Esaú, como ele, apesar de ter muita preocupação e ter usado muitos artifícios para abrandar a ira de seu irmão, mas mostra que a sua confiança na realidade estava numa bênção que Deus poderia lhe dar e pela qual ele lutou. E Deus o abençoou e o coração de Esaú foi mudado e nada aconteceu demais. Agora vamos estar dando continuidade, entrando no capítulo 34 de Gênesis, seguindo alguns pontos. Dentro dos estudos das Sagradas Escrituras, há alguns pontos que às vezes não são citados, porque parece uma história feia. De fato, a história não é bonita, mas é bom atentarmos para essas histórias, entre aspas, feias, porque Deus conta a nossa realidade, aquilo que acontece no meio do seu povo, o que é próprio dos homens, desta existência, para nós estarmos atentos e compararmos com coisas que hoje pode estar acontecendo. Dentro das Sagradas Escrituras, vamos estar cientes de que Jacó, cujo nome também é Israel, teve 12 filhos homens, mas teve também uma filha que se chamou Diná. Isso é registrado no capítulo 34. Como temos feito no nosso estudo, em outras oportunidades deste segmento de análise que temos feito, não vamos nos deter no aspecto histórico do fato do ocorrido, na narrativa, mas nos pontos que queremos destacar. Diz aqui que saiu Diná, filha de Leia, que essa dera a Jacó, a ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela e humilhou-a. Aí está um fato triste, lamentável, que aconteceu com filha de Jacó, filha de Israel. Saindo para passear, para ver o mundo, ver como era o mundo, teve essa triste experiência. Aí está também a orientação para hoje. Muitos querem fazer observação do mundo, experimentar o mundo, e nisso tem uma grande decepção e sofre um prejuízo muito grande. A sequência da história que temos aqui vai mostrar que aquele rapaz que isto fez, entretanto, se apaixonou por Diná, filha de Jacó, e a qualquer preço queria casar-se com ela. Encontramos que, num diálogo dele com a família de Jacó, em especial com os irmãos de Diná,
vamos entender que esses irmãos de Diná são os patriarcas das tribos, e eles propõem uma condição de Diná se casar com ele, porque pedindo o rapaz a mão dela para casar, o verso 14 disseram-lhe: os homens, não podemos fazer isto, que dessemos a nossa irmã a um varão não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós se fordes como nós, que se circuncide todo macho entre vós. Então, dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um povo. Os filhos de Jacó, que seriam no futuro patriarcas das tribos, citados na Sagrada Escritura, falam para aquele rapaz, aquele senhor com a sua família, de que não estava correto dar a irmã em casamento, a não ser que eles, observem bem, circuncidassem. Se fizessem isso, seriam ambos, as duas famílias, um povo só. Para quem analisa isso, parece que está muito bom, está tudo certinho, mas não está nada certo. Observe que a circuncisão é um pacto, concerto de Deus com o seu povo. É concerto de Deus com o povo, é cada um com Deus. Agora os patriarcas estão negociando um casamento, a uma união de uma família. O assunto não é Deus, o assunto é Diná. Aí o perigo de nós usarmos as coisas que são relacionadas com Deus, só com Deus, coisas santas, e colocá-las comuns, profanando aquilo que é próprio de Deus. De forma nenhuma. Poderíamos estar considerando que muitas vezes há jovens que fazem isto, dá um jeitinho de procurar ser crente para casar. Não é que quer, não é crente por causa do Senhor, não. Ele quer estar na situação de iguais a nós, dizendo-se crente, para casar com alguém. Ele com uma jovem, ou uma jovem de fora com um rapaz aqui dentro, mas não há nenhuma conversão, não tem nada de interesse das coisas de Deus. Daria isso certo? Algum dia isso deu certo? Nunca deu certo. Precisamos vigiar nisto, de não misturar as coisas. Continua sendo um jugo desigual. Alguém que teme a Deus, serve a Deus, com alguém que não teme a Deus, não serve a Deus. Formar uma só família, um só corpo, uma união, um casamento. E o pior desta história, o fato que queremos destacar doutrinário, que é o próprio povo de Deus não tendo cuidado de separar aquilo que é próprio de Deus. Eles poderiam pelo menos dizer: se vocês converterem a Deus, terem a Ele, o Deus de Jacó, como verdadeiro Deus, e se isso for verdade, então podemos ser um povo. Mas não tem nada com o assunto de Deus. Não é pacto com Deus, não é concerto de Deus. É casamento, coisa da carne, envolvendo e colocando em penhor ou em dote de casamento coisas celestiais. Está tudo errado. E de fato, Deus não estava nesta história. Observem que Jacó não estava neste assunto. O nome de Deus não é pronunciado em momento algum, ninguém cita o compromisso com Deus. E, entretanto, aqueles homens de fora se mostraram mais nobres do que o próprio povo, descendência de Jacó, porque eles concordam com tudo, eles aceitam tudo, eles não têm compromisso com Deus, sim, mas não têm isso como algo oculto ou em maldade. Mas entretanto, os filhos de Jacó, quando viram que aceitaram tudo e não tendo predisposição mesmo de pactuar com aquele povo, depois deles estarem
já circuncidados, que seria como uma intervenção cirúrgica da fimose. Estando eles no 7º dia, no máximo da dor, no seu corpo, no seu organismo, pronto. Nesta hora que todos os varões estão enfraquecidos, eles entram na cidade e matam todos os homens daquela família, daquele jovem, daquele mancebo que tinha ultrajado Adiná. Que situação, que vexame para o chamado povo de Deus. Não estavam acordados, na verdade, irmãos, observem. Para a chamada que Deus lhes fazia, Deus não está de acordo com isso. Deus não está nisto. São chamados e agindo de uma forma tão vergonhosa e tão terrível. Tanto assim, diz a palavra mais à frente, verso 30 desse capítulo 34, que Jacó disse a Simeão e a Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo eu pouco povo em número, ajuntar-se-ão e ficarei destruído, eu e a minha casa. Jacó estremeceu por isso. E vemos que, ou poderíamos daqui a pouco estar citando, que Jacó guardou isso até o último dia da sua vida, para se colocar contrário a essa atitude de seus filhos, tanto em fazer um pacto indevido, depois quebrar o pacto, entrar com violência e serem desta forma homicidas. Mas continuemos. Deus intervém, usando de misericórdia, não aprovando, mas livrando a Jacó, porque Deus diz a Jacó para retirar-se daquele lugar e ir para o lugar onde Deus primeiro lhe falara, aquele lugar que se chamou Betel. E observe a atuação desse particular na sequência. Deus faz com que os moradores tenham temor de Jacó. Verso 1 e 2, leiamos, diz assim: depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú teu irmão. Verso 2: então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai os vossos vestidos, e levantemo-nos, e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Verso 4: então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham entre suas mãos, ou tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Outra vez, que família que nós temos, ou que nós somos em nós mesmos, quando ainda não convertemos a Deus, sendo chamados para as coisas de Deus, uma obra tão sublime, tão nobre, e às vezes ainda embaraçado com coisas dessa vida. Jacó, para encontrar Deus no lugar onde Deus primeiro lhe apareceu, com toda a sua família, faz uma limpeza. Nós chamaríamos de quê? Uma santificação. Observe que nesta família de Jacó existiam deuses. Como seriam chamados hoje? Ídolos? Não se usa essa palavra mais, acham muito feio. Disfarçam a palavra com outras coisas. Talvez imagens de santos, objetos considerados sagrados, relíquias. E tudo isso Jacó recolheu, tirou do meio da sua família para levar a família para o encontro com Deus. Não foi a família que voluntariamente apresentou, não. Ele, como patriarca, mandou que trouxessem tudo. Já comentamos isso antes, quando vimos que Raquel, esposa de Jacó, era inclinada aos ídolos. E agora vemos que toda a família estava contaminada ainda com estas coisas, ainda não tinham uma semelhança de Deus. Conforme Paulo vai dizer depois,
sede imitadores de Deus como filhos amados. E o apóstolo Paulo falando que são os ídolos. E depois João, na sua carta, escreve: para aborrecer os ídolos, a idolatria. Mas não há conversão. Vamos entender isso. Deus não tolera, não aceita isto. Mas o povo não estava convertido. A paciência de Deus ainda estava trabalhando com eles. Desse povo todo temos só Jacó, temente a Deus e andando segundo a santidade que é conveniente e própria para este Deus. Segue-se então, irmãos, os assuntos diversos que temos e vamos agora para o capítulo 37, buscando mais alguns pontos. Pulei naturalmente o capítulo 36, partes históricas. O importante do 36 que poderia ser citado para não estarmos faltando com uma coisa, que alguém pode observar que Esaú tem uma descendência numerosa. O capítulo 36 vai numerando uma descendência grande de Esaú. De fato, os filhos da carne estavam numerosos. Era um grande povo que se formava. Enquanto que Jacó era um povo pequeno, quase que a família só. E Esaú estava avançado, já estava com príncipes, tribos, cumprindo aquilo que Deus falou para Rebeca, de que certamente um povo seria maior do que o outro, mas o maior serviria ao menor. E temos o povo de Deus em toda a história, não como aquele de maior número. Deus não escolhe número, Deus escolhe a qualidade, aqueles que verdadeiramente estão inclinados para Ele ou estão sendo chamados a aprender e conhecer o Deus verdadeiro. Por isso que os profetas mais à frente vão dizer, povozinho, chama Israel de povozinho, pequeno rebanho de Jacó. E ainda hoje, irmãos, vamos entender, queira ou não queira, em termos de cristianismo no mundo, nós não somos a maioria. E se olhar um cristianismo mais comprometido com Deus, as coisas vão diminuindo bastante. E talvez dentro da nossa própria comunidade, a gente vai perceber que aqueles que de fato estão mais atentos, mais despertados, mais consagrados a Deus, talvez seja um pequeno número. Mas que continue em frente esse pequeno número, fiel a Deus, perseverante, e que outros sejam acrescentados, mas nunca será a maioria, nunca serão um grande povo. Ainda que precisamos entender que o povo de Deus será como as estrelas do céu, que não se pode contar. É que pouquinho de cada geração, através de todos os séculos e milênios, vai dar uma grande multidão nos céus. Mas em cada geração, esta quantidade é muito pequena, sempre será um povo menor. Para ninguém desanimar em dizer, como Elias disse, só sobrei eu. Não, sempre terá 7.000 que não se dobram diante da idolatria. 7.000 fiéis a Deus. Continuando, chegamos ao capítulo 37 anunciado, em que temos narrativa da vida de José. O destaque doutrinário que queremos dizer aqui, primeiramente, José já na sua, vamos dizer assim, adolescência, está com temor de Deus, serve a Deus, diferencia dos seus outros irmãos mais velhos, 10 irmãos mais velhos, porque José era o 11º e o 12º caçulinha de todos, veio a ser Benjamim. Mas os 10 mais velhos, patriarcas, e o procedimento deles continuava deixando a desejar. Mas observe que Deus estava resguardando José para uma grande obra. Em tudo José tinha destaque, salientava-se de entre os outros no amor do pai para com ele, filho da sua velhice, e depois também comportamento totalmente diferente dos seus irmãos que tinham algo a desejar, não estavam bem. Mas continuemos.
José sonha, tem os seus sonhos. Ele não forjou os sonhos, ele não desejou nada, ele não planejou nada, mas Deus mostrou para ele o projeto que existia para a sua vida. Entendamos isso. Muitos de nós, podemos dizer de um modo geral, não somos o que queríamos ser, somos aquilo que, através dos tempos, veio a acontecer, ainda mais dentro da obra de Deus. Deus é que toma e chama para alguma coisa. Raramente a gente escolhe, pede e isso acontece. Deus tem o seu projeto sobre cada vida. José, acomodado à vida de um filho caseiro, amado, entretanto Deus mostra pelos sonhos que ele teria uma posição elevada, estaria à frente de toda a família. Primeiro pelo sonho daqueles feixes na colheita do campo, em que os 11 feixes de seus irmãos se prostravam diante do feixe dele, mostrando que ele teria uma preeminência, estaria à frente dos seus irmãos. Observe que foi assim com Jacó também, mas não nesse critério, que Deus falou que Jacó que estaria à frente. Agora quem estaria à frente desses 12 irmãos seria José. Um segundo sonho tem José, mais grave ainda, quando mostra que 11 estrelas, o sol e a lua, se prostram diante dele. Mais claro ainda, esse destaque de José, não que ele quis, ele sonhou, simplicidade contou. Seu pai entendeu a mensagem, o sol representava o pai, a lua sua própria mãe, as 11 estrelas seus 11 irmãos que prostrariam diante dele. Simplicidade, inocência de José, mas desígnio de Deus. E quem pode mudar isso? Se Deus determinou. Bom, os irmãos entendem a mensagem, o pai entende a mensagem e colocam isso como algo do coração de José. Não era, repito, mas seus irmãos, pelo mal que tinham em seu coração, ficam com inveja. Tem inveja. Primeiro pelo tratamento que tinha do pai, os cuidados especiais do pai. Agora, sonhos de uma posição mais elevada que a deles? Não concordo. E guarda o rancor, muita inveja. O pai, porém, diz o verso 11, que guardava isso no seu coração. Os fatos seguintes, irmãos, veem muito bem que os seus irmãos não são nada bons. Podem ser comparados a Caim. Assim como Caim matou Abel, esses irmãos aqui, não digo Benjamim porque era muito pequeno, mas os 10 mais velhos estavam determinados em trazer algum mal para José. É Deus mesmo que interfere e impede de que isso aconteça na vida de José. Mas José é vendido como escravo, vai para a terra do Egito. Por acaso perdeu-se o desígnio de Deus? Deus perdeu o controle de alguma coisa em algum tempo? Tudo que possa acontecer conosco, irmão, se temos uma chamada de Deus, uma promessa de Deus, nada disso interfere naquilo que Deus tem que fazer. Se não for, passos para se cumprir o projeto de Deus. Precisamos entender esse particular e termos mais confiança em Deus, descansarmos mais, porque se Deus determinou algo, Deus faz. Se tudo for parecer contrário, Deus vai estar alterando isto, ou então nesta caminhada, nesse acontecimento que parece adverso, está a mão de Deus conduzindo tudo. E assim foi. José vai para o Egito. Todo mundo pensa que perdeu-se tudo. Não. Aí Deus continua a obra em José. Primeiro, conforta o seu coração, fazendo ser vitorioso, ter sucesso nas suas atividades como escravo, na casa de Potifar, que veio a ser o seu senhor, e ele escravo. Filho mimado, diríamos talvez, bem querido, resguardado de uma família, a família de Jacó, para ser agora escravo, em terra estranha, em família estranha. Mas vemos Deus com ele, Deus abençoando,
Aí note-se outra vez que Jacó lamenta essa perda. Jacó não está sabendo o que está acontecendo. Quem está ao lado, quem serve a Deus vendo esses acontecimentos, parece que está tudo perdido. Observe que Deus não avisou Jacó. O pai, que amava tanto a José, não foi avisado. Teve como perda o filho, quando esse foi vendido. Que dor, irmãos. Deus poupou a Jacó? Não poupou. Por que Deus não poupou? Porque na verdade também Jacó não se deu de avisado. Porque por 2 vezes Deus falou através dos sonhos. Jacó entendeu. Era só ele perguntar para Deus. Aí vem a palavra de Filipenses que nos diz para nós não nos afligirmos com coisa alguma, mas todas as coisas sejam apresentadas diante de Deus pela oração e súplica. Não vemos Jacó fazendo isso. Não, acho que não aprendeu isso. E às vezes que nós falamos assim e ouvimos tanto, algumas vezes deixamos levar pelo desespero, esquecendo que Deus tem o controle da nossa vida quando nós temos entregado esta vida para Ele. Mas Jacó levou o baque, porque sendo avisado não se deu de atento do que Deus estava fazendo. O prejuízo no momento é muito grande, mas Deus tem que fazer alguma coisa. Deus não vai mudar os seus desígnios. Nós que precisamos compreender e somos poupados quanto mais comunhão e mais sintonizados com Deus nós estivermos. Bom, José ainda mostra-se José como vinha sendo na casa do pai. Não servia a Deus só entre os conhecidos, ele serve a Deus também longe de casa. Muita gente às vezes quando dá uma saída da cidade, vai mais para longe um pouquinho, ele dá uma folga para o Espírito Santo, que não pode ir com ele. Não pode ser assim não. Ser de Deus, ser santo, ser crente, batizado com o Espírito Santo, é algo que tem que ser guardado sempre em qualquer lugar. José no cativeiro não diz, eu estou longe da família, já estou mesmo nessa situação. E não, ele não muda, continua sendo íntegro, sincero para com Deus, servindo a Deus. E aqui temos o episódio de que ele é constantemente tentado, de uma forma às vezes cada vez, melhor dizendo, mais forte, mas ele resolve isso com aquele mesmo procedimento de Jó, que desviava-se do mal, ao ponto de não ter mais só que desviar do mal, ele tem que fugir do mal da ocasião de pecado. É algo também importante, como disse Salomão, encontramos em Provérbios, quando o vinho se mostra vermelho e espumante no cálice, foge dele. Quando a tentação está perto, não demore-se na tentação, fuja da tentação. Nós temos na oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo, não nos deixe cair em tentação. Mas podemos colocar uma outra frase nesse meio, não estou mudando a oração de Jesus não, só aproveitando este momento. Em vez de pedir para não cair em tentação, o Senhor nos dê graça para fugir da tentação. E tem gente que quer ainda ver se consegue driblar um jogo de cintura e demora-se na tentação. Não, tem que ser desviando ou fugindo mesmo da tentação. Não pode se demorar, a força não está em nós, a força está em Deus. Se demorarmos, pode ser como olhar para trás da mulher de Ló. Está ainda meio enamorado, está em dúvida, cocheando entre 2 pensamentos, cedo ou não cedo, vou ou não vou, peco ou não peco. Mas tem que evitar logo, decidir-se logo. Esse é o melhor caminho. Como diz o hino 75 da harpa do nosso inário, que diz, sendo tentado, não ceda. Sendo tentado, fuja. E assim foi a vitória de José na casa de Potifar. Seguindo à frente, ainda nesse caminho da vida que temos na vida de José, José é ferido grandemente
no seu brio, no conceito que tem, porque é difamado, não devendo nada. Ao contrário, é exemplar o seu comportamento. Mas padeceu aquela difamação, calúnia, perdeu a posição que tinha ali na casa de Potifar, porque tudo estava na sua mão para ser administrado, vai para o cativeiro, prisão mesmo. Mas observe a palavra que encontramos em Pedro, na carta de Pedro, primeira carta, que se aplica direitinho a um fato como esse, e há muitos fatos que sucedem na nossa vida, quando no capítulo 4, a partir do verso 12, que Pedro diz: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Observem: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Verso 14: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios, mas se padecer ou se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Se muitas coisas e males vêm, afrontas, acusações, calúnias, difamações, não devendo nada, descanse. Mas evite que haja razão para que a calúnia, a difamação, a má fama venha até nós. Mas se estamos sendo sinceros com Deus, paciência. Também nesse mesmo ponto, o capítulo 3, nos deixa alguma orientação do mesmo Pedro, quando a partir do verso 13 ele diz: e qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Muitos tomam também a ideia de que se formos bonzinhos, zelosos, tivermos tudo certo, não vamos sofrer nada. Não pense isto, porque é o contrário. Todo aquele que quiser seguir Cristo piamente sofre perseguições. Por isso que o verso 14 de 1 Pedro, capítulo 3, continua dizendo: mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis, antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Observe um pouquinho mais à frente, 17, quando diz: porque é melhor que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer ou permitir. Melhor é que padeçais fazendo bem do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Observe, Jesus foi um modelo de quem nada deve, em tudo é perfeito, nenhuma mácula, mas o quanto foi injustiçado. E em Jesus estava a nossa salvação, e tudo isso ele sofreu calado. Ovelha muda, mesmo indo para o matadouro. A sequência dos fatos que temos mostra que, capítulo 40, José na prisão, outra vez o conforto da presença de Deus, fazendo que tenha destaque, seja próspero na sua fama, no reconhecimento da sua capacidade, justiça, de que lhe é dado a administração da prisão, o preso administrando a prisão. Interessante, Deus faz isto. E ali, Deus está atuando também com respeito ao futuro.
Na prisão, José vem a ser conhecido como aquele que pode interpretar sonhos, porque companheiro seu de prisão tem sonhos, contam para José os seus sonhos e José interpreta direitinho. Quem para a vida é vida, quem para a morte é morte. O que é para bem é bem, o que é para mal é mal. E no tempo determinado ainda. E os dois, no caso, colegas de prisão, que têm os seus sonhos interpretados, recebem um apelo de José, porque eram pessoas de posição elevada, junto a Faraó, junto ao governo da terra do Egito. José suplica que seja lembrado, porque está ali injustiçado. Observe José querendo escapar. Ele ainda não entendeu o plano de Deus. E quem é que vai entender o plano de Deus numa prisão? Nem mesmo João Batista entendeu. Às vezes a luta é tão grande que vem abalo. João Batista mandou também uma mensagem para Jesus: é tu mesmo aquele que tinha que vir ou temos que esperar outro? Estava na prisão João Batista. E José, na prisão, está dando ou atuando de uma forma como quem espera, pede por uma atuação de justiça diante dos homens. Mas não é assim também. Quem é dirigido por Deus é por Deus que vai ser conduzido. Não adianta. Todas as nossas apelações por fora não podem dar em nada, se Deus não estiver naquele assunto. E assim é que os seus companheiros, um vai para a morte, e o que está vivo assistindo a Faraó, face a face, dia após dia, nem se lembra mais da prisão e muito menos do José. São ingratidões, mas acontece. Até que o tempo de Deus chega. Para José, os anos na prisão, porque foram anos, não foi coisa boa, mas teve que aprender paciência. É que depois Paulo vai falar que a tribulação traz paciência. Não podemos esmorecer nisso, guardar a paciência. Com a paciência vem a esperança, e com a esperança vem também o conforto da parte de Deus. E assim é que José consegue atravessar os anos na prisão. E vem um tempo de Deus. Quando? Faraó sonha. O sonho das 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras, 7 espigas no campo cheias, depois segue-se 7 espigas ruins. 2 vezes o sonho para Faraó. Faraó acorda querendo entender, perturbado com o sonho. Observe que ninguém sabe dar explicação ao sonho de Faraó. Ninguém entende. Ninguém. Não é coisa, irmãos, da mente humana. Não é lógica humana, inteligência, sabedoria humana que vai desvendar as coisas de Deus. Até que José agora é lembrado, nesse tempo, chamado. E José chega-se para Faraó. E Faraó diz para ele, desta forma: ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. Faraó diz assim para José, mas observe a resposta de José, quando diz assim, no verso 16 do capítulo 41, isso não está em mim, Deus dará resposta de paz a Faraó. Em coisa alguma José aproveita o dom de Deus para a fama própria, para destaque próprio. Não, isso não é de mim, isso é Deus. E dá a interpretação, falando da grande abundância que haveria na terra do Egito por 7 anos,
mas que seria seguir depois dessa abundância por 7 anos de miséria, em que a abundância não seria lembrada. Com mais o detalhe, o sonho foi duplicado porque Deus tem pressa de realizar. Deus está pronto a fazer isto. Todos os detalhes colocados. Agora, que foi dado a interpretação, que Deus, por José, abriu o selo, parece tão lógico, mas quem é que não via isso? Depois que nossos olhos enxergam, é fácil. Mas antes de enxergar, quem vai entender aquilo que Deus tem consigo? Por isso, Deuteronômio 29 diz: as coisas reveladas são para nós e os nossos filhos. Mas aquilo que Deus tem oculto, mente alguma consegue penetrar e descobrir. Nunca. Ninguém vai descobrir, irmãos, por raciocínio as coisas de Deus. Ou Deus revela, ou Deus dá, ou ninguém chega a Ele. É Coríntios que nós temos Paulo falando isto, que a sabedoria humana não chega a Deus, não leva a Deus. Romanos 8 diz o contrário, que o homem natural não entende as coisas de Deus, e nem se sujeita a Deus, e nem agrada a Deus. Precisamos entender bem que o que entendemos das coisas de Deus, e o que vivemos na fé, na compreensão das coisas de Deus, não é mérito nosso, é graça de Deus para nós. Às vezes alguns querem evangelizar um que está fora ainda da vontade de Deus, do conhecimento das coisas de Deus, como se cobrar a inteligência do outro. Não adianta, ou Deus abre o seu entendimento, ou não. Por isso Paulo pedia constantemente que orasse em favor dele, para que, pela pregação do evangelho que fazia, os outros, tocados por atuação de Deus, recebessem a mensagem. E vamos tomar agora naquele detalhe, a igreja como esposa. Olha, a esposa só gera se tiver contato com o esposo. A igreja nunca vai gerar filhos da fé se Deus não tiver no negócio. Ninguém vem à conversão, ninguém vem para Deus, ninguém é gerado para a luz, ninguém é gerado para o céu se Deus não tiver conosco e nós com Ele, num contato espiritual. Aí sim, almas são geradas. Bom, aí temos essa situação de José. E finalmente, Faraó deduz que não tem ninguém maior ou mais adequado do que o próprio José, para que venha administrar o Egito nessa situação de 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. E observe que Faraó estava bem entendendo o assunto, quando também faz menção do porquê da sua escolha para José ser o administrador. Porque diz assim, no verso 38 do capítulo 41, disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? E continua Faraó dizendo: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Pronto. A base da escolha de Faraó estava no que Deus estava fazendo, não no diploma, não que escola estudou, não. Quantos anos de experiência? Não. Deus é com ele. É a escolha acertada, irmãos. Em toda a nossa vida, o correto é isso. Se nós aprendemos a escolher as coisas certas, as pessoas certas, não por alguma coisa que pareça ser ou tenha em si mesmo, mas dentro daquilo que Deus esteja fazendo. Aí é o melhor, é o correto, é o perfeito. E que experiência teve José para administrar o Egito? Algum tempo como escravo de Potifar e depois alguns anos na prisão. Que experiência para depois administrar o maior país do mundo naquela época. Só Deus mesmo. Deus pode fazer estas coisas. Pelo que o que Deus tiver de plano na sua vida, no tempo certo vai estar sendo feito,
Não precisa se ajudar a Deus não, o que Deus faz. E se a gente for ajudar, a gente pode errar. Mas no tempo certo, da forma certa, é feito a coisa que tem que ser feito. E Deus nisso é glorificado. José, então, é colocado para ser governador do Egito. E José recebe também uma jovem para ser sua esposa. E José tem o seu nome trocado para Zafenate Paneia. Que nome tão diferente, tão incomum. Mas esse nome tem um significado tão importante. É importante dentro daquilo que significa. No verso 45, Zafenate Paneia, que significa Salvador. Salvador do mundo. Por que Faraó deu esse nome? Homem ímpio? Faraó era ímpio? Se era ímpio, estava entendendo as coisas de Deus melhor do que muitos que eram chamados como os patriarcas que nós estamos citando, que ainda não estavam convertidos com um procedimento tão ruim, porque ele recebe mensagem de Deus, ele escolhe segundo o critério de Deus e dá o nome a José, segundo o desígnio de Deus, que José seria aquele que manteria a vida no mundo. Pela seca que viria, o mundo, entretanto, teria socorro pelas mãos de José. Figura José do próprio Jesus, que sendo de uma família especial, filho amado, predileto, entretanto foi para o Egito, mundo, para ser escravo, para servir. Jesus usou essa expressão também, quando Jesus disse: me chamais mestre e eu o sou, mas entre vós sou eu que sirvo, eu sou o servo. Mas Jesus, como servo, era o salvador do mundo. Assim José foi figura de Jesus. E nós precisamos entender que muitas vezes nós temos que estar na condição de servos para sermos instrumentos de Deus a favor do bem, a favor da luz. E muita gente só quer ser líder, só quer ser o máximo, só quer estar na posição de fama, de glória, para ser o bem do mundo. Precisa ter cuidado. Precisa ter cuidado, para ver se não é um orgulho, uma presunção própria, vaidade humana. E disse Jeremias: o nosso coração é enganoso e perverso. Mas Deus sabe tudo, diz Jeremias, e nós precisamos compreender isso. Por isso vamos entender que tem muita gente querendo ser político, ganhar nas eleições para ser o grande homem, e às vezes justifica, não, é para fazer a obra de Deus. Bom, se Deus fizer isso, e Deus pode usar de fato alguém assim, é uma benção. Mas quando é só presunção, chegam na posição elevada, às vezes até atrapalha a obra de Deus, em vez de ajudar. Precisamos entender esses particulares. Salomão também disse que à frente da honra vai a humildade. Sem humildade ninguém adquire honra ou é honrado, porque aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Jesus deu exemplo de muitas formas nesse particular. E enfim, temos José, governador do Egito, sustentando o mundo pela administração que fez no tempo da fartura, para poder distribuir adequadamente no tempo em que estariam faltando os bens. O que nós também precisamos aprender. Quando temos alguma coisa na prosperidade, vamos saber armazenar, preparar para os dias futuros. Não é ambição guardar, prevendo o futuro, uma necessidade que possa vir. Não podemos armazenar por ganância, amor, dinheiro, querer aumentar, enriquecer. Isso não é próprio. Por isso também Salomão disse, aprender com a formiga, que ajunta no verão. No inverno a formiga não pode trabalhar, mas já guardou já o que precisaria no inverno. E a gente que conta bem dinheiro, está com recursos em provisão, gasta à vontade. Mas vem a hora do inverno na vida financeira dele. E não tem mais nada.
não soube administrar. Tem que ir devagarzinho, controlando as coisas, sabendo em todo tempo a forma mais sábia e prudente de agir, no comprar, no vender, cada coisa ao seu tempo. Assim José pôde, com 7 anos de fartura, armazenar, preparando para os 7 anos de fome que viriam. Se alguém não estivesse como José lá fazendo isso, todo o bem dos 7 anos anteriores estariam sendo desperdiçados, lançados fora e nada guardado para o tempo da fome. E dentro dos que são socorridos aparecem os próprios irmãos de José, os tais patriarcas. Sempre em destaque os 10 mais velhos, porque era mais velho que ele, e o Benjamim mais novo, caçulinha de todos, menor e resguardado por Jacó, para não estar se envolvendo com os mais velhos, correndo algum perigo também. Mas, vamos falar mais um pouquinho de Jacó. Quero corrigir, não de Jacó, mas seus filhos, os patriarcas. Estavam eles bem? Como que estava a vida dos patriarcas? Boa? Não. Eles não estavam convertidos ainda. E é justamente as lutas de cada dia na sua vivência é que vai amadurecendo a eles. Não está nada bom. Voltando em Gênesis um pouquinho, lá no capítulo 38, vamos ter um exemplo na vida de Judá. Não era o pior, não era o pior, mas não estava muito bem. Como eu disse, não estava ainda convertido, né? Chamado, mas não convertido. No meio de um povo chamado para ser santo, ainda não estava santificado. Encontramos Judá. Se ele soubesse a grandeza do que estava reservado para ele nos séculos e milênios futuros, acho que ele não fazia, não estaria envolvido com nada disso. É Deus que faz mesmo, irmão. Faz de nós pó alguma coisa. O Judá, diz a palavra, a partir do verso 2, que veio a se casar. O nome da mulher, segundo uma forma de lei pronunciar a palavra, é Sua. S-U-A. Casa-se. E tem 3 filhos. 3 filhos. Onã. E o terceiro, Selá. 3 filhos. Iniciando, observe que Judá não tem cuidado assim para escolher a esposa, né? E casa com uma dali mesmo. Não estava entendendo o plano de Deus, não consultou a Deus, não conhecia a Deus ainda. Passam-se os anos. Casa-se. Ele arruma esposa para Mas diz a palavra de Deus, interessante, que este homem chamado era um homem mau. Verso 7, capítulo 38 de Gênesis. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor Deus, pelo que o Senhor Deus o matou. Quem escreveu essa palavra? Como isso deve ter doído para Judá? 2 coisas ruins: um homem tão mau e perdeu este que era o seu filho, o primogênito. Segue a palavra, que este tendo casado, não tendo filhos, e a esposa dele, agora viúva, chamada Tamar, é entregue ao seu irmão Onã, verso 8. Conforme um costume antigo, de que se o filho morresse sem gerar filhos, o outro filho assumia a viúva para que o primeiro tivesse filhos por ele. Isso depois na lei também volta essa situação. Coisas que para nós hoje parecem tão difíceis, né? Impróprias, mas existia isto. E Onã, recebendo ordem do pai Judá para estar com a viúva e gerar filhos
em nome do irmão mais velho. Diz que Onã, sabendo que a semente dele não teria o seu nome, mas seria para o seu irmão, diz aqui que ele joga a semente fora. Verso 9, vou ler o texto. Onã, porém, soube que esta semente não havia de ser para ele. E aconteceu que quando entrava a mulher de seu irmão, derramava-a na terra, para não dar semente a seu irmão. Misericórdia. Que situação. Verso 10. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor Deus, porque também Deus o matou. Que história feia, triste, para ser lido na Bíblia. Deus não fala só as coisas bonitas nossas, não. Ele fala tudo. Para Deus não tem nada escondido. Aquilo que é feito ou falado a escondidas no escritório, num gabinete, Jesus disse, será exposto. Ai de nós. Nisso mesmo precisamos ter mais cuidado. Nada estará escondido no juízo de Deus. Observe que as coisas na vida de Judá estão machucando, vão machucando a ele. E eu creio que essas feridas da vida é que vão moldando o homem Judá. Não temos aqui descrição dos outros patriarcas, mas creio que com todos eles estava acontecendo alguma coisa. E as adversidades da vida servem para moldar o nosso coração. Salomão também chegou a dizer isso. E tinha a expressão que foi bom sofrer na mocidade. Foi bom sofrer na mocidade. Por quê? No sofrimento o coração fica mais quebrantado. Para aqueles que têm um desejo com Deus, um compromisso com Deus, entregar sua vida para Deus, suporta. Serve para moldar a nossa vida, o nosso caráter, o nosso ser. E Judá vai sendo moldado. A história não é bonita nesse capítulo 38. Continua ainda a história, mostrando um Judá totalmente carnal, ainda que não tão mal como outros, tendo também algum senso de justiça e princípios, porque estando a sua nora Tamar viúva pela segunda vez, ele fala com a viúva, fica na casa do teu pai, até que o outro terceiro meu filho cresça, seja adulto, para então te ser entregue para gerar semente ao primogênito. Olha, irmão, como as coisas estão interligadas entre os irmãos numa família. Quanta coisa que às vezes nós não compreendemos mais pela nossa mudança de costume, de princípios, coisas da nossa cultura, do nosso modo de pensar nos dias modernos. Mas muita coisa ficou em oculto as razões no passado. Mas acontece de no final, sem Judá saber, vem estar com essa nora e a nora concebe dele. Pronto. No tempo passado, quando alguém vem comunicar a ele, sua nora que está viúva, aguardando o seu filho mais novo para lhe ser entregue, ela está grávida. Qual é a palavra de Judá? Tira para fora da casa e queima. Na lei de Moisés seria apedreja. Quando vão fazer isto, a nora Tamar apresenta alguns objetos que caracterizam o pai da criança que está para nascer, e que é o próprio Judá. Judá não sabia. A nora lhe aprontou uma, porque se achou injustiçada, que tinha sido esquecida. E quando Judá cai em si de que ele estava em falta com a nora, ele usa uma expressão diferente, dizendo assim, verso 26, e conheceu Judá, e disse,
mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar meu filho, e nunca mais a conheceu. Pronto. História feia, triste, mas para quem não está convertido, anda na normalidade da vida do mundo, tropeços, tropeções, falhas, mas Judá já vai aprendendo e usa agora de um senso de justiça, reconhece o seu erro e fica quieto, ele que estava errado. Interessante, não sei porquê, mas é do filho desta nora é que é contada a descendência de Judá. Não é pelos seus 3 filhos da esposa legítima, é do filho desta é que vem ser contada a descendência de Judá. Quem compreende isso? Quem é o bonzinho, o melhor para Deus atuar com ele? Não há um justo sequer. Aí é quando Deus pega aquilo que não é, que não presta, para fazer dele alguma coisa para que fique notório. Homem algum tem do que se orgulhar e se gloriar, porque o que possa haver de bom em alguém, isso procede de Deus, nunca do homem. Bom, e é assim que vamos achar estes homens, patriarcas, os 10 mais velhos, a encontrar José. Quando vão buscar alimento no Egito, porque só o Egito tinha pão, e com quem encontram? O governador. Para eles é um homem estranho, mas José coloca os olhos nele e já percebe, são meus irmãos. Olhem o coração de José guardado por Deus, não tem amargura, não tem ira, mas observa, são meus irmãos, e a partir de então começa a fazer testes com os irmãos, para ver como está o coração deles, se são aqueles homens que ele conheceu e homens maus, de mau comportamento, mas na operação, no trabalhar de José com eles, eles têm que se abrir, dizer quem são e mostrar que não são mais os mesmos, já mudou. Já temos os 10 irmãos aqui chorando pelo irmão mais novo, Benjamim, que estava em perigo de morte, porque José colocou as coisas em aperto para aflorar o que estava no coração deles. Agora os 10 estão lamentando e chorando, ao ponto como Judá de se colocar como fiador do seu irmão mais novo. Morra eu, mas liberte o mais jovem. Sendo que antes eles queriam que o mais jovem fosse morto, eles mesmos matando. Mudou bastante, né? De assassinos estão prontos a morrer pelo irmão. Antes matariam o irmão, agora estão prontos a morrer pelo irmão. Que mudança opera Deus nos corações. Mas o tempo passa, dá muita volta, muita volta. E assim também que chega a falar a palavra, né? Às vezes nós somos de uma índole tal que qualquer coisa a gente não aceita. Por pequena coisa nós já estamos prontos à ira, a ira sem limites. Mas depois em João, na carta de João, João diz: sabemos que somos do Senhor, de Jesus, porque amamos o nosso irmão. É a mudança que Deus quer fazer. E diz João ainda, que sabemos que somos do Senhor, porque estamos prontos a dar a nossa vida pelo nosso irmão. Se não estão prontos a dar a nossa vida pelo nosso irmão, dá uma olhadinha para um lado, dá uma olhadinha para o outro. Olha, nós não somos do Senhor ainda. E será muito bom se estivermos na escola dele, na forma dele, para ser mudado. Mas essa forma vai apertar, até sermos moldados segundo a vontade de Deus. Segue-se os registros seguintes da chamada de Jacó para estar no Egito, quando José se revela, se declara quem é, totalmente humilde, totalmente comovido, quebrantado, choroso, alegre por reencontrar os irmãos, não irado, nem um pouquinho de raiz de amargura. Aprendeu de Deus,
consolou-se em Deus. E assim que acontece de Jacó e com toda a sua descendência para a terra do Egito. É aqui que está o projeto de Deus. Para Deus falar da sua obra de salvação do mundo, simbolizado no Egito, era preciso que Jacó estivesse no Egito. Para ser escravo depois. Não é para ser senhor do Egito, para ser escravo, mas escravo que seria a bênção do mundo todo. E Jacó vai ao Egito, para cumprir-se também a profecia que Deus tinha dito a Abraão: saiba que de certo, tua semente vai ser peregrina na terra do Egito. Por 400 anos lá estarão, e sendo escravizada a sua semente. Mas Jacó desce. Deus confirma com ele que é para ele descer ao Egito. E vão passar agora os dias finais de Jacó, últimos dias da sua vida na terra do Egito. O destaque eu quero fazer para vermos como um homem cresce no conhecimento das coisas de Deus, e que não sabemos como ele sabia tanto do futuro, que os dias vão passando e ele tem algumas colocações determinativas. Uma delas, ele chama José governador do Egito e diz para ele: não vais deixar meus restos mortais no Egito. Como o pai falando para o governador: mas mandarás e me sepultarás junto com os meus entes queridos lá em Canaã, onde já Abraão tinha sido sepultado, Isaac, suas esposas, onde ele sepultou também Rebeca, e queria ele também estar sepultado. Ou, melhor dizendo, Leia, ele sepultou Leia. Queria que ele também, Jacó, estivesse ali sepultado. Não tinha nada no Egito, estava ocasionalmente no Egito, mas a visão dele era a terra prometida por Deus. Mesmo depois da morte, ele contava com isto. No tempo da enfermidade, velhice de Jacó, José leva os seus 2 filhos para serem abençoados pelo avô. José coloca seus filhos junto do pai. Do lado direito, Manassés, o mais velho, primogênito. Do lado esquerdo, Efraim, o mais novo. E pede ao pai para abençoá-los, entendendo que o pai vai estender a mão direita para o que estava à direita, a mão esquerda para o que estava à esquerda. Observem isso, irmãos, ao ponto que um homem pode chegar no conhecimento, no contato, na comunhão com Deus. Mas Jacó faz o contrário, cruza as mãos, coloca a mão direita sobre Efraim, o mais novo, e a mão esquerda no mais velho, Manassés, e começa a abençoá-los. José, mais que depressa, pega a mão do pai: não, pai, não é assim não, é assim, ó, porque esse aqui, mão direita, é no mais velho, primogênito. Achando que o pai estava velho demais, esclerosado. Quem pode compreender essas coisas? Aquele que é dirigido pelo Espírito de Deus, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, mas é conduzido por Deus. E Jacó fala com José: não, eu sei, mas é Efraim em que está a bênção da maior tribo em Israel, na nação. E assim Jacó, idoso, enfermo, mas nas coisas de Deus está muito lúcido. Diferente, vamos lembrar para comparar, de Isaac, que distraiu-se e queria abençoar o homem errado, Esaú. Não pode abençoar Esaú, não era ele. Porque Isaac talvez estivesse um pouco distraído. Mas vemos Jacó lúcido espiritualmente, nos momentos próximos da morte, sabendo abençoar quem tinha que abençoar com a bênção certa. Abençoou um, Manassés, de um jeito, era o mais velho, era o primogênito, mas a bênção especial estava com Efraim. E depois a história confirma tudo isso, que Efraim vai ser uma
tribo líder no meio do povo de Deus, com destaque de ser a maior delas, ou uma das maiores. Mas continuemos. Jacó continua nesta demonstração de lucidez espiritual, que manda chamar todos os 12 filhos homens na cama junto dele, com ele, no leito da enfermidade e morte, e ele começa a abençoar cada um deles, um a um, cada um segundo a particularidade do desígnio de Deus para o futuro. Abençoar um só já é difícil, saber? Parece que nós estamos tão longe do entendimento do desígnio de Deus. Enquanto que Jacó sabia direitinho para cada... O quê? Jacó sabia perfeitamente o desígnio de Deus para cada um deles. Quero destacar em particular a palavra que está no capítulo 49, no verso 7. Quando ele fala daqueles 2 seus filhos que lideraram aquela matança em Siquém, Simeão e Levi, ele determina, os 2 não teriam posição fixa em Israel, estariam distribuídos entre as outras tribos. No futuro vamos ver que Simeão e Levi não tinham um território definido, ou se tinha algum território designado, como o caso de Simeão, nunca possuíram território nenhum, se espalharam no meio das outras tribos. Isso em castigo, porque foram maus naquele dia e sanguinários, quando fizeram aquele acordo, um acordo que na verdade era mentiroso. Mas Jacó no leito de morte está dizendo, não estou nisto. Não comungava com aquela ação errada. Continuando, versos 8 até o verso 10 fala de Judá. Não era o filho de mais destaque. O filho de mais destaque, se fosse humanamente falando, no raciocínio, seria José. Mas no versos que nós estamos citando, 8 a 10, ele vai abençoar o Judá concernente às bênçãos próprias para Judá. Quando diz, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, meu filho. Encurva-se e deita-te como leão, e como leão velho, quem o despertará? O cetro, ou seja, o comando, o governo, não se arredará de Judá, nem o legislador, o que faz a lei, dentre seus pés, até que venha Siló, a ele se congregarão os povos. Aí fala, o governo, o domínio, a administração do povo estaria a cargo de Judá. Judá como leão. Que precisão, o trono não vai se afastar de Judá. Depois vemos Cristo Jesus chegando, e Jesus mesmo disse, a salvação vem dos judeus. E Jesus, como descendente de Judá, tem o cetro, o governo, o domínio para sempre. E observe a previsão de Jesus, o anúncio de Jesus, melhor falando, quando Jacó disse, até que venha Siló, até que venha, numa certa tradução dessa palavra, até que venha aquele a quem pertence o domínio e o trono para sempre. Enquanto não chegasse aquele a quem pertence, a tribo de Judá teria o governo. Depois vem Jesus e assume, sendo Judá, mas não deste mundo, para toda a eternidade. Depois vem bênção também sobre José, como ramo frutífero no meio dos seus irmãos. Vem bênção também, ou desígnio sobre Dan. Aqui eu não sei falar direito, vou dizer bênção, que essa bênção não pareceu ser bênção, que chamou Dan de serpente. Ai! E quem analisa bem as Sagradas Escrituras vai ver que a tribo de Dan já não é encontrada no Apocalipse. Quando vai citar as 12 tribos de Israel tomando posse do reino celestial, onde está Dan? Não é encontrado. São 12 tribos, mas Dan não é citado. E assim, irmãos,
Toda a palavra de Deus, que aqui está registrado, trazendo coisas boas ou coisas ruins, é Deus fazendo, colocando a claro tudo que tem que acontecer. O que é certo, o que é errado. Deus não faz uma biografia nossa segundo o homem. Quando vai se falar uma biografia dos homens, ele faz só os pontos positivos. Os pontos ruins estão bem escondidos. Mas Deus não, Deus fala o que é bom, o que é ruim no homem. Porque o que é ruim é próprio dele mesmo, homem. E o que tem de bom no homem não é do homem, é de Deus operando nele. E encerra-se toda esta história na vida de José, no Egito, mostrando que José de fato nada guardava amargura, porque morrendo Jacó, seus irmãos ficaram preocupados, aflitos, achando que José, agora que o pai estava morto, iria se vingar dos seus 10 irmãos. Mas que nada. José se derrama em lágrimas, dizendo, não passou para o meu coração nada disso. E José também esvaziou-se de alguma tristeza para com seus irmãos, porque entendeu, por fim, que tudo que lhe sucedeu de mal na sua vida não foi por vontade de ninguém. É Deus que permitiu por um projeto maior, da salvação de todos eles mesmo. Assim, estava consolado e também alegre, porque, ainda que sofreu, foi um instrumento muito importante para a glória de Deus, para a execução dos seus desígnios e, enfim, ficar a mensagem para todos nós hoje também sermos edificados e salvos. Naquele dia José vai se levantar na eternidade, vai ficar muito alegre ver a consequência que teve o seu sofrimento, a injustiça que passou. E que nós aprendamos isso também, a suportar as contrariedades do presente, estando em ligação justo diante de Deus, deixa as coisas acontecer, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Que Deus nos abençoe mais ainda. Permitindo o Senhor, voltaremos em próxima oportunidade, nessa sequência de estudo já no livro de Êxodo. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.